Olá, pessoal. O bate-papo dessa semana será com o André Pancioni. O André Pancioni é registrador civil na cidade de São Paulo e o André vai falar da facilitação de procedimentos no cartório de registro civil. Não percam, muito importante, muito interessante, as novidades que o André trará para nós. Olá, André, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite aqui para a gente bater um papo para falar da facilitação de procedimentos de cartório no registro civil. Só que antes, eu queria que você me falasse de forma rápida a respeito do concurso. Como é o concurso para cartório? Olá, Wagner. Mais uma vez um prazer estar aqui no seu programa, né, e podermos falar de questões relevantes para a nossa sociedade. No tocante ao nosso concurso de ingresso na função de registrador e de notário, nós podemos dizer que é um dos concursos jurídicos mais difíceis da atualidade. É um concurso muito semelhante ao concurso de juiz, ao concurso de promotor, né, Ministério Público e também de Defensoria Pública, mas nós temos outras abordagens e temos que ter conhecimento da matéria específica, além da matéria genérica que é cobrada nesses outros concursos. E, além da concorrência, né, que é muito alta, que é uma peculiaridade do nosso concurso. Certo. André, quais são as facilitações aí que nós temos aí em relação aos novos procedimentos de cartório? O que mudou? O que tem mudado? Nós tivemos uma recente alteração da lei, né, que é a Lei 14.382, de 27 de junho de 2022. Então, é uma lei muito recente, e ela trouxe alterações relativas à possibilidade de modificação do nome, né, que é o prenome e o sobrenome, de formalização da união estável perante o cartório de registro civil, e também mudanças que trouxeram mais agilidade no procedimento de habilitação do casamento. Como assim, mudança de nome, prenome? Como que é feito? O que pode ser mudado? Por exemplo, nós temos lá André Luiz Pancioni. O que pode mudar nisso daí? A grande novidade é assim, nós tivemos 2 artigos alterados na Lei de Registros Públicos. Então, nós temos a possibilidade de alterar o sobrenome, né, que é aquele indicativo da família que nós pertencemos, e também alterar o prenome, que é o primeiro nome, né, conhecido o primeiro nome. Então, André Luiz Pancioni. Meu prenome é André Luiz, meu sobrenome é Pancioni. Então, a lei traz a possibilidade de se alterar administrativamente, sem necessidade de processo judicial, e também sem necessidade de assistência de advogado, a alteração desses itens que compõem o nome da pessoa natural. Mas qual a motivação? Para que mudar? Na situação, por exemplo, de André Luiz. Digamos que você não gosta do seu nome, você pode mudar? Então, o nome, ele tem uma grande importância na nossa sociedade, seja para identificar a pessoa, né, no meio em que ela vive, seja o meio também pelo qual ela se reconhece, né? Então, nós temos que abordar 2 aspectos. Às vezes a pessoa ela não gosta do nome dela, né? Quando ela nasceu, lhe foi colocado pelos seus pais um nome. Talvez esse nome hoje cause algum desconforto para a pessoa que carrega esse nome. Então, a lei ela vem, né, ao encontro dessas necessidades da pessoa de querer alterar o seu nome por motivos, né, por N motivos, e também por motivos objetivos, como pessoas que possuem nome muito comum, que nós chamamos de homônimos, né, pessoas diferentes,
que possuem nomes iguais ou muito próximos, às vezes elas podem ser prejudicadas por essa questão. Então, a lei ela vem para possibilitar que essas alterações não precisem mais ser feitas perante o Poder Judiciário. Ou, por exemplo, a pessoa ela gosta muito de um sobrenome, de um ascendente da sua família, e esse sobrenome não foi colocado na data do seu registro de nascimento. E para que fosse colocado, era necessário processo judicial. Hoje, a própria pessoa pode requerer, e desde que ela comprove de que ela possui esse sobrenome na sua linha ascendente, ela pode acrescentar esse sobrenome ao seu nome. Então, mas veja bem, no caso aí, se você quiser, por exemplo, André Luiz Pancione, você tem aí o sobrenome do seu pai. Se você quiser acrescentar o sobrenome da sua mãe, é possível, É certo? possível. E se você quiser colocar o da sua mãe e tirar do seu pai, pode? Na verdade, a exclusão ela não é permitida de acordo com o que veio lá no preceito legislativo. O que se admite é a inclusão. Nós não sabemos como é que a doutrina vai discutir a respeito desse assunto, mas a lei diz expressamente inclusão de sobrenome. Então, eu sou André Luiz Pancione. Eu poderia acrescentar sobrenomes, por exemplo, o sobrenome da minha avó paterna, eu poderia colocar 2 sobrenomes paternos, André Luiz Deolim Pancione, ou acrescentar sobrenomes, né, da linha da minha mãe, Stersa, Teixeira, né, da forma como eu achar conveniente. Entendi. Agora, você tem deparado com alguns casos aí no seu cartório? Ou Nós já ainda... tivemos vários casos de alteração de prenome e também de sobrenome, né, de acréscimo de sobrenome. Porque agora a lei foi alterada e a partir da maioridade, a pessoa pode também alterar o seu prenome. Então, se hoje eu me chamo André, eu tenho a possibilidade, a partir dos 18 anos, de fazer um requerimento diretamente no cartório de registro civil, passar a chamar João, né? Isso é permitido uma única vez após a maioridade. Mas Então, então, mas veja bem, tem que ter um porquê que você quer trocar. Por exemplo, eu não gosto do André, o nome André, quero chamar Paulo. isso, tem, o motivo a pessoa não precisa nos contar o motivo é pessoal, né, é de foro íntimo, nós não entramos no aspecto dessa motivação. Mas nós já vimos, né, de tudo, né, a pessoa que chama Maria, que não gosta de chamar Maria, ou pessoas que têm nomes muito peculiares, diferentes, que também não gostam daquele nome, ou nome que quando você pronuncia, ele soa coisas ambíguas, né, dá a entender outras coisas. Então, o desconforto da pessoa, ele pode ser por diversas razões. E Agora, ela pode mudar, independente da razão, ela pode mudar. você saberia dizer para mim como que fica o registro criminal? Por exemplo, nós temos lá André Luiz Pancione, RG X, CPF Y, ok? Certo. Hoje você tem um mandado de prisão contra você, por qualquer motivo. Você tem um mandado de prisão lá. A polícia aborda você na rua, chama lá, você tá escrito André Luiz Pancione Deolim Arruda Campos. A polícia vai falar assim, o nome é esse, o RG e o CPF batem, mas o nome não. Como que nós vamos ficar nessa situação? No procedimento de alteração do nome, de prenome, nós solicitamos as certidões de distribuições cíveis, criminais, de protesto e outras certidões, e caso haja, né, algum processo com relação àquela pessoa que está alterando o seu nome, nós comunicamos àquela autoridade, comunicamos também um instituto de identificação, ou a Secretaria da Receita Federal, por conta do CPF, e esses órgãos já procedem essa alteração nos respectivos cadastros. Sim, tudo bem. Eu até entendi. Você tem lá André Luiz Pancione, RGX, CPF Y. Tá bom. Saiu um mandado de prisão, eu tenho um mandado de prisão na mão aqui para André Luiz Pancione, RG, CPF, ok?
Certo. O policial militar está rodando a rua lá, faz uma abordagem, você mudou o nome. André Luiz Pancioni, blá, 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 colocou mais 2 sobrenomes aí. Isso, se não estiver, o sistema não tiver atualizado, vai ter problema, né? Então, mas o sistema ele é atualizado porque o próprio registrador civil ele comunica esses atos a essas autoridades, né? É quase que imediato. Então, é comunicada à autoridade, né, a respeito dessa mudança, e, além disso, lá na averbação constante do livro do cartório, nós temos que obrigatoriamente constar também o RG da pessoa, o CPF da pessoa, o título de eleitor. Então, toda vez que se expede uma certidão do cartório de registro civil com relação a essa pessoa, além do nome original que ela tinha, passará a ter também essa menção ao nome que foi alterado. Porque é interessante, eu queria ver como que vai funcionar isso na prática, não só na polícia, como também no Tribunal de Justiça. Porque se eu entrar hoje, digamos que eu entre hoje no site lá do Tribunal de Justiça, procurar se André Luiz Pancioni tem aquela pesquisa simples. André Luiz Pancioni tem algum processo, certo? Digamos que tenha 2, 3 processos lá. Você mudou de nome. Quando eu entrar, fazer o pedido, quando eu fizer o pedido lá, André Luiz Pancioni, blá, 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 se eu fizer pelo nome, não vai encontrar, né? Não, talvez não encontre se o sistema estiver desatualizado. Mas, assim, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? Porque o cartório, ele comunica essa alteração. Então, cabe à autoridade que recebe essa comunicação proceder, né, à alteração no próprio cadastro. Mas também nós temos outros elementos de identificação da pessoa antes do processo, como CPF, né, RG e outros documentos também. Tanto que quando a gente vai pedir uma certidão no fórum, nós temos que constar todos esses elementos, nome, RG, CPF, né, e na certidão que foi emitida lá pelo órgão judicial, por exemplo, já vai constar a menção àquela pessoa com relação a todos aqueles elementos que foram disponibilizados lá para consulta. Entendi. E isso tem sido, no meio de vocês, tem sido uma crescente. Isso foi como eu diria aqui, foi uma bola dentro. Foi uma revolução. Eu acredito que tenha sido uma facilitação para o cidadão, né? Porque antes a pessoa ela tinha que entrar com o processo judicial. Na verdade, todo mundo ganha com essa alteração legislativa, né? A pessoa tinha que entrar com o processo judicial, que demorava, né? E tinha que despender, né? O custo era muito alto para fazer essa alteração, e nós tínhamos um processo a mais no judiciário, sendo que o juiz ele tem que se preocupar com processos mais importantes, né? Em que exista realmente um conflito e em que não haja danos, né, à sociedade. Então, a alteração feita no cartório, ela possibilita que o cidadão tenha benefícios e que toda a sociedade também tenha benefícios. Isso é muito bom, né? Desafoga o judiciário, né? Ao judiciário, uma medida que veio, né, ao encontro de todas as outras medidas que já foram feitas para retirar processos que não são necessários no judiciário. André, e o custo disso? Qual é o valor para o cidadão que procura fazer essa mudança? O custo ele é bem inferior, né, ao que custava antigamente quando a pessoa tinha que ingressar com um processo judicial. O procedimento realizado no cartório ele tem um custo médio de R$ 163, e ele é fixado em uma tabela de acordo com uma lei estadual, que é a Lei Estadual 11.331 de 2002. Ótimo. André, agora no próximo bloco nós vamos falar de outros detalhes. Aguardem, voltaremos já.